12 anos do Papa Francisco, um período de profunda renovação espiritual da Igreja. Francisco, desde o início do seu ministério, tem convidado, motivado, provocado a Igreja, no espírito do Concílio Vaticano II, a uma profunda renovação, conversão, transformação espiritual evangélica da Igreja. Olhando essa caminhada de 12 anos, nós pudemos recolher alguns aspectos importantes do ministério pastoral de Francisco, que pode ser inclusive tomado como uma espécie de herança espiritual, teológico, pastoral. Nesses vídeos, vamos tratar de alguns desses aspectos. Hoje, vamos tratar do chamado à conversão missionária, depois o chamado à conversão sinodal da Igreja, depois da dimensão social da fé e depois da centralidade dos pobres e marginalizados na vida e na missão da Igreja. São aspectos fundamentais do ministério pastoral de Francisco que bem podem ser tomados como sua herança espiritual, teológico, pastoral. Ao mesmo tempo em que nós recordamos esses 12 anos de serviço pastoral à Igreja, damos graças a Deus por nos ter dado, 800 anos depois, outro Francisco. E outro Francisco que vem com aquela missão de renovar a Igreja, mas renovar a Igreja no Evangelho. E aqui o ponto de partida fundamental é a conversão ou a renovação missionária da Igreja. Esse é um ponto central no ministério pastoral de Francisco. Os primeiros anos do seu ministério pastoral, essa era a palavra mais forte. Conversão missionária, entendida como igreja em saída para as periferias. Já naquelas audiências que antecederam o conclave em que Francisco foi eleito, Francisco insistia muito na necessidade, na urgência de uma renovação missionária evangelizadora da Igreja. Vale a pena, inclusive, a gente recordar as palavras de Francisco naquelas audiências que antecederam o conclave e que indicava os desafios, as perspectivas e os rumos do novo Papa. A sua fala no conclave, em sua fala, ele destacava 4 pontos e queria recordar com as palavras mesmas de Francisco. Evangelizar supõe zelo apostólico. Evangelizar supõe na Igreja a parresia de sair de si mesma. A Igreja está chamada a sair de si mesma e a ir às periferias. Não só as geográficas, mas também as periferias existenciais. As do mistério do pecado, da dor, da injustiça, da ignorância e precedência religiosa, do pensamento, de toda a miséria. Quando a Igreja não sai de si mesma para evangelizar, torna-se autorreferencial e então adoece. Os males que ao longo do tempo se dão nas instituições eclesiais têm raiz de autorreferencialidade, um tipo de narcisismo teológico. No Apocalipse, Jesus diz que está à porta para entrar, mas penso nas vezes em que Jesus bate desde dentro para que o deixemos sair. A Igreja autorreferencial quer Jesus dentro de si e não o deixa sair. A Igreja, quando é autorreferencial, sem se dar conta, crê que tem luz própria. Deixa de ser o mysterium lunar e dá lugar a esse mal tão grave que é a mundanidade espiritual. Esse viver para se dar glória uns aos outros. Simplificando, há 2 imagens de igreja. A igreja evangelizadora que sai de si e a igreja mundana que vive em si, de si e para si. Isso deve iluminar as possíveis mudanças e reformas que tenham de fazer para a salvação das almas. Pensando no próximo Papa, um homem que, a partir da contemplação de Jesus Cristo e da adoração de Jesus Cristo, ajude a igreja a sair de si rumo às periferias existenciais, que a ajude a ser a mãe fecunda
que vive na doce e reconfortante alegria de evangelizar. E isso vai marcar profundamente o ministério pastoral de Francisco. Sua exortação apostólica, alegria do Evangelho, que é como que uma espécie de documento programado, que aponta os rumos, os caminhos, dedica o primeiro capítulo a essa transformação espiritual da igreja. E aí, Francisco vai insistir numa renovação missionária da igreja, porque a igreja só se renova na missão. A igreja é missionária por sua própria natureza e é só na missão e na missão evangelizadora que a igreja se renova. E Francisco fala dessa conversão ou renovação missionária em termos de igreja em saída para as periferias. Essa é uma expressão muito forte e muito repetida nos primeiros anos do seu ministério pastoral. Infelizmente, muita gente gosta e prefere não falar das periferias. Muita gente fala simplesmente de igreja em saída, mas Francisco fala de igreja em saída para as periferias. Falando de igreja em saída, Francisco insiste na natureza, no caráter, na dimensão missionária da igreja, que não existe para si, mas para a missão. Que quando se volta para si, quando se fecha em si mesma, adoece, o que chama de mundanismo espiritual. É como água parada que apodrece, é como um quarto fechado que mofa. Por isso é preciso abrir não só janelas, como dizia João 23, mas é preciso abrir as portas, é preciso sair, mas não para qualquer lugar, nem para qualquer coisa. Sair para as periferias, geográficas, sociais, existenciais, onde tem dor, sofrimento e injustiça. E sair para as periferias para encontrar, para consolar, para curar, para socorrer, para lutar por direitos, para cuidar da casa comum. Esse é o sentido mais profundo da missão evangelizadora da igreja, que deve continuar a missão de Jesus. Aliás, Francisco sintetiza numa frase muito emblemática. A missão evangelizadora da igreja é tornar o reino de Deus presente no mundo. E o reino de Deus, como a gente vê nos evangelhos, é cura, é saúde, é encontro, é reconciliação, é humildade, é fraternidade, é justiça, é compaixão, é misericórdia. Então, a tarefa da igreja, a missão da igreja é a mesma de Jesus, tornar o reino de Deus presente no mundo. Ajudar as comunidades cristãs e, a partir das comunidades cristãs, ajudar o mundo a viver na fraternidade, no amor, na justiça e na paz. É nesse sentido que Francisco convida a uma conversão missionária da igreja, que é muito importante a gente ter em conta que quando Francisco fala de missão, Francisco não está falando daquelas atividades que a gente costuma fazer na comunidade, na paróquia, de encontros, de visita, de celebração, para animar a vida interna da comunidade, para envolver outras pessoas na vida da comunidade, o que é importante e necessário. Mas tudo isso existe em função da missão. E a missão não é uma atividade pastoral, e a missão não é uma tarefa para a gente arrebanhar o povo da igreja. A missão é tornar o amor de Deus realidade na nossa vida, presente e fecundo no mundo. E missionário não são os agentes de pastoral que desempenham e desenvolvem determinados carismas e ministérios na comunidade. Importantes e necessários. Mas a missão é de todos os batizados. E a missão de todos os batizados é viver e fecundar o mundo com o amor de Deus. É muito interessante que no capítulo que ele trata da renovação missionária da igreja, ele conclui com um chamado bastante impactante. Prefiro uma igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído pelas estradas a uma igreja enferma pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias seguranças. Não quero uma igreja preocupada com ser o centro e que acaba presa em um emaranhado de obsessões e procedimentos. Se alguma coisa deve santamente inquietar e preocupar a nossa consciência, é que haja tantos irmãos nossos que vivem sem a força, a luz e a consolação da amizade com Jesus Cristo, sem uma comunidade de fé que os acolha, sem um horizonte de sentido e de vida.
Mais do que o temor de falhar, espero que nos mova o medo de nos encerrarmos nas estruturas que nos dão uma falsa proteção, nas normas que nos transformam em juízes implacáveis, nos hábitos em que nos sentimos tranquilos, enquanto lá fora há uma multidão faminta e Jesus repete-nos sem cessar: dai-lhes vós mesmos de comer. Talvez aqui temos um dos aspectos mais importantes do ministério pastoral de Francisco. Uma renovação ou conversão missionária da igreja, entendida como saída para as periferias